Olá, meu amigo, minha amiga. Para você que não me conhece, meu nome é Cláudio Mazieiro. Para você que já me conhece, né, eu continuo o mesmo Cláudio Mazieiro, quer dizer, pouco menos cabelo, aliás, bem menos cabelo, né? Aliás, que contador que se não é careca, né, se não tem pouco cabelo, vai ficar careca, e se não tem cabelo, se não é careca, vai ficar cabelo branco, né? Porque essa é uma profissão que exige muito da gente, né? Mas é uma profissão gratificante. É uma profissão gratificante porque ajuda muita gente, contribui com muitas empresas, com muitas pessoas. Então é uma profissão que eu tenho orgulho de executar. E eu estou fazendo esse vídeo, vai ser um vídeo curto, relativamente curto, bem simples. Não vou usar palavras difíceis, vou falar bem o simples para que entenda, para que a gente se conecte, né? E eu consigo esclarecer muitas dúvidas que surgem, que existem em relação ao MEI, né? Que é um microempresário individual. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque muita gente me liga, me procura, manda e-mail, ou às vezes liga para mim, fala assim: olha, eu quero abrir uma MEI. O fulano lá falou para eu abrir uma MEI e tal, que vai ser assim, assado, mas o que é essa MEI? O que é? Ninguém entende, às vezes nem pronuncia o nome direito. Então eu quero ajudar, eu quero esclarecer. O que é a MEI? MEI, M-E-I, microempresário individual, tá? Por que surgiu essa MEI? Para que ela serve? Na verdade, ela foi criada para regularizar, para regulamentar a legislação, para regularizar as pessoas que trabalham no mercado informal, sem carteira assinada, sem benefício, né? E para criar, para dar identidade para essas pessoas, né? Então ela foi criada a MEI. Apesar lá da MEI abrir lá com o nome da pessoa e ter o CPF na frente, quando você vai abrir uma MEI aparece o nome lá, José da Silva, o CPF, ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica. Ele tem CNPJ, ele tem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, tá? E isso é muito sério, não é simplesmente ser MEI, sou MEI e acabou. É uma empresa individual, de microempresário que exerce uma atividade ou de venda de produto, de comércio, ou que presta serviços. Então eu quero te ajudar a esclarecer por que você precisa abrir uma MEI. Para você que já abriu, você tem que fechar, tá lá parado, o que acontece, entendeu? E eu tô seguindo um roteirinho aqui, né? Porque depois de uma certa idade a cabeça da gente acaba esquecendo vários detalhes, né? Então eu criei um roteirinho para seguir aqui. Às vezes eu dou uma paradinha para ler, para poder ajudar, para poder esclarecer as dúvidas que os contribuintes, que as pessoas têm, né? Então vamos lá. MEI, eu já disse que é microempresário individual, que ela foi criada, né, ela foi para regularizar as pessoas que não têm carteira assinada, que trabalham no mercado informal. E que apesar de ser MEI, como eu acabei de dizer, né, ela é uma pessoa jurídica. Muitas dúvidas surgem quando alguém vai abrir uma MEI. E quem que essas pessoas procuram para abrir uma MEI? Para abrir uma MEI? Um profissional de contabilidade, às vezes um advogado, ou às vezes um conhecido que já abriu uma MEI para alguém, que sabe abrir, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque ao abrir uma MEI, você está abrindo um cadastro CNPJ, né? Um CNPJ, e você está se cadastrando junto à Receita Federal. Né? Então você tem que você vai procurar um profissional, e quando você procura um profissional, algumas pessoas por interesse próprio, simplesmente para ganhar um dinheiro, abrem a MEI para o fulano tal, e cobram lá um valor, às vezes até absurdo. Então é isso que eu quero deixar claro também. Se você precisar realmente de abrir uma MEI e entender o porquê você vai abrir uma MEI, tem sites que te oferecem essa abertura da MEI. Você começa a preencher e no final lá ele te dá um valor, uma taxa para recolher, que seja baixa, mas não é assim. Eu vou deixar bem claro que a abertura da MEI ela é feita pelo portal do empreendedor. Se você jogar no Google lá, portal do empreendedor, ele vai te direcionar lá para o portal do MEI, que é onde você abre a MEI, ou MEI. Mas, então se é gratuito, eu mesmo posso abrir? Pode. Mas ao abrir uma MEI, quando você entra lá, você tem que preencher algumas informações, fazer um cadastro.
Então você tem que preencher uma MEI, falando qual atividade que você vai executar, se é comércio, serviço, que tipo de comércio, que tipo de serviço, né? Qual que é o seu endereço de estabelecimento. Então várias perguntas. Então não é bem assim, ela é gratuita, mas você tem que ter cautela para preencher, tem que saber o que está preenchendo. E se você não se sente seguro para preencher, o que você tem que fazer? Procurar um profissional de contabilidade ou alguém que tenha conhecimento dessas informações, alguém que seja informado para abrir e abrir com segurança para você, né? Só que tem que tomar cuidado, porque tem muitos profissionais, tá? Da área contábil, da área jurídica ou de área nenhuma que cobram um absurdo, tá? Eu estou dizendo absurdo, quando alguém te cobrar R$250, R$300 para abrir uma MEI, toma cuidado, porque o serviço para quem abre tem que ser valorizado sim. Se você não abrir, tem que valorizar aquele que abre, mas não pode ser abusivo o preço, o valor para abrir não pode ser abusivo, tá? Então, R$250, na minha opinião, para abrir uma MEI é abusivo, então o porquê também, aí a pessoa abre, ela não orienta, ela simplesmente abre a MEI e fala assim, olha, abri sua MEI, tá as guias para você pagar aqui e segue o jogo. Não é bem assim, você tem que ter orientação, tem que ser orientada. A pessoa que vai abrir uma MEI, aquela pessoa que está abrindo uma MEI, né, ela tem que orientar o porquê você está abrindo uma MEI. Porque você vai executar algum tipo de serviço, você precisa emitir nota fiscal, você fechou um contrato de trabalho, essa empresa que você fechou o contrato está te exigindo nota fiscal. Você está empregado, você tem um contrato em empresa que você está trabalhando, ao invés de te registrar, falou para você abrir uma MEI. Então, tudo isso, o que vai acontecer daqui para frente quando você abrir? Porque tem muitas pessoas que abrem, recolhem 1 mês, 2 meses e abandonam a MEI. Isso pode dar problema lá na frente no seu CPF. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Como eu te disse, vou seguir roteiro aqui e vou para o próximo ponto. Se ficar alguma dúvida no vídeo, alguma coisa, eu vou deixar meu contato, tá? Meu WhatsApp, meu e-mail, pode me ligar, pode mandar um e-mail para sanar suas dívidas, para tirar suas dúvidas, não sanar suas dívidas, suas dúvidas. Eu falei, né, 40 anos, a cabeça dá tanta coisa que muda, né? Mas o que acontece? Tem muitas pessoas também que abrem a MEI para recolher INSS, para contribuir com o INSS. Deixar bem claro, o INSS na MEI, ela não conta por tempo de serviço, só por idade. Então, tem que ter essa informação, tem que pensar muito bem em abrir uma MEI, tá? A MEI não conta por tempo de contribuição, só por idade. Então, essa informação é uma informação que tem que ser passada e você tem que saber disso, tá? É importante abrir uma MEI e ter o seu INSS? Claro, se você for um prestador de serviço, é importante você contribuir com o INSS, claro. Por mais que conte pelo tempo pela idade, mas isso vai te amparar de um afastamento de trabalho depois de 1 ano que você contribui. Você tem direito a um salário mínimo do INSS, desde que tudo comprovadinho, desde que todos os recolhimentos da MEI estejam em dia, né? É importante saber disso também. Então é importante você recolher, mas desde que você tenha necessidade de abrir uma MEI. Não abra uma MEI só para contribuir com o INSS, só porque é mais barato do que você recolher um carnezinho, sabe? Porque o carnezinho você tem um percentual que você recolhe sobre o salário mínimo ou mais salários mínimos. Você fala assim, puxa, mas eu vou recolher esse percentual sobre o salário mínimo, eu vou abrir uma MEI. Puxa, 52, 50 e poucos reais, muito mais barato. Não é assim. Então pensa no que você vai fazer, tá bom? Outra coisa, algumas empresas, tá? O que acontece? Ao invés de registrar o funcionário, ela fala assim, olha, eu não vou te registrar, mas você abre uma MEI para mim, porque eu não posso te registrar, mas você abrindo uma MEI eu te pago, né? E a gente segue o jogo. Mas tem que pensar, porque quando um empresário te oferece para abrir uma MEI, você tem que pensar o seguinte: o MEI, ele não tem fundo de garantia, o MEI, ele não tem férias, tá? O MEI não tem 13º. O MEI é um prestador de serviço, é um contrato de trabalho, de prestação de serviço ou de comércio. Se você estiver prestando serviço para uma empresa, tá? O correto é ser registrado para essa empresa, se você cumprir o horário comercial lá, conforme a CLT e tal. Agora, se o empresário, se o empregador te oferecer uma MEI,
Bom, aí você vai de acordo. Bom, eu não vou ter fundo de garantia, eu não vou ter 13º, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Então, o meu valor tem que ser compensado isso. Eu não posso simplesmente ganhar o mesmo salário como se eu fosse registrado. Tem que valer a pena, né? Porque eu vou ter um monte de benefício que eu vou perder. Então, isso vai de conversar com o empresário, tá? E você, empresário, a hora que contratar alguém como MEI, também tome muito cuidado, tá? Porque o MEI ele não pode ter horário pré-determinado, né? Que ele pode dar vínculo empregatício, né? Então isso tem que ter um contrato de trabalho para que ampare as duas partes, né? Bom, vamos lá então, essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, então eu não quero ir contra o empresário, mas também não posso ir contra o microempresário individual que está passando por essa situação, né? Então, tanto tem problema como para o MEI, né? Existe problema para o MEI, como para o empregador que vai contratar na forma de microempresa, de microempresário individual, né? Então, deixando mais claro, qual que é a vantagem, qual que são as vantagens de abrir uma MEI? Quando você tem um negócio, um comércio, uma prestadora de serviço e quer regularizar. E por que é bom quando você tem um comércio, uma prestadora de serviço, você regularizar, abrir uma MEI? Porque você tendo um CNPJ, você aparece para o mercado. Você aparece, você tem credibilidade, né? Você vai ter uma nota fiscal, você pode montar um site, você tem registro. Então isso é importante no mercado, ter um nome jurídico, né? Isso é bom para o seu negócio. E aí muita gente fala assim, mas eu vou abrir uma MEI, mas MEI tem limite de faturamento? É uma coisa que muita gente pergunta, e eu vou chegar lá, só mais uma atenção. Então, como eu disse, atenção, o vínculo empregatício, não, voltando ao assunto, o vínculo empregatício, quando você fala que vai abrir uma MEI, mas vai cumprir horário numa empresa, isso é vínculo empregatício, tá? MEI não é vínculo empregatício, MEI é prestação de serviço, tá? Não tem nada a ver com você cumprir o horário das 8 às 6, um horário comercial como todo funcionário registrado CLT cumpre. Então tem que ter muito cuidado com isso, prestar atenção, fazer um acordo, ter um contrato com o seu empregador ou com a pessoa que te contratar, no caso não é empregador, empregador é aquele que registra, né? Bom, vamos lá, outra coisa, então tem que ficar atento a todas essas situações. Quando você abre uma MEI, tá? Você também tem que cumprir o papel de empregador. Então você tem que ter o mesmo papel que aquele que quer te contratar como MEI, tá? Você também tem que ter o mesmo papel, porque quando você abre um MEI, tá? E você precisa de alguém para executar o trabalho com você, por exemplo, você tem uma empresa lá de jardinagem, você montou uma empresinha de jardinagem e tal, e a empresa está crescendo, você está trabalhando, a empresa está aparecendo bastante contrato, trabalho, bastante oportunidade de trabalho, sua empresa está crescendo, você não consegue mais dar conta de limpar uma piscina sozinho, de fazer o jardim, e você precisa de fazer o quê? Você precisa de crescer. Se você vai crescer, se você cresce, você precisa do quê? Você precisa de alguém para te ajudar. E como que você faz? Você contrata alguém. Então a MEI ela pode ter um empregado. Um empregado é permitido pela MEI, ok? Se você é um MEI e cresceu, suas atividades cresceram, seu comércio, sua prestadora de serviço cresceu e você precisa de alguém que te ajude, contrate uma pessoa como seu empregado, que é permitido por lei. Faça tudo certinho, porque você não vai ter dor de cabeça, tá? Eu já tive casos, eu conheço casos bem próximos que a empresa, a pessoa lá, o MEI, o negócio dele foi crescendo, ele precisou de pessoas e colocava pessoas lá, não registravam, não tinha como registrar, e se ele registrasse mais de um, ele tinha que abrir uma outra empresa maior, ia pagar mais imposto, ele não fez isso. O que aconteceu? Né? Um belo dia, o empregado dele lá fazendo o jardim, acabou se machucando, né? Acabou se ferindo, e isso deu problema para ele, isso deu problema trabalhista para ele. Então evite isso, evite essas dores de cabeça. Se você tem um MEI e precisa de uma pessoa, registra essa pessoa, registra, paga os direitos dela, você pode ter certeza que você vai dormir mais tranquilamente. E se você crescer, que bom que você cresceu, você precisa de mais gente, sua MEI vai passar para microempresa, para uma outra forma de empresa, mas porque você está crescendo, isso é bom. Uma outra coisa que muita gente me pergunta, a MEI tem limite de faturamento? A MEI tem limite de faturamento.
O limite de faturamento da MEI é 81 mil reais por ano, 6.750 por mês. E aí você me pergunta, mas meu trabalho, meu trabalho vai ser, eu vou ganhar muito mais de 6.750 reais por mês. Bom, então aí você vai ultrapassar o limite do MEI. Vai trabalhando enquanto você está no limite, se passar é porque você cresceu, a coisa ficou ótima, você está crescendo. Aí você abre uma outra empresa, uma microempresa, tá? Fazer o quê? É assim, não se arrisca por pouca coisa. Mas eu vou colocar esse dinheiro na conta da minha mulher, na conta do meu filho e só vou passar 6.750 pela conta da MEI. Tudo bem, é um risco seu, é aquela coisa. Pode beber e dirigir? Não pode. Você sabe que se você for para o lugar, tomar uma cerveja, por exemplo, uma bebida alcoólica, vai estar um polícia lá e você pode ser pego, né? Pode ser que você tome uma caixa de cerveja e volte para sua casa e a polícia não te pegue, mas ele estava lá. A fiscalização é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você quer fazer de forma errada? Passar a diferença para a conta de um, de outro? Pode fazer, mas é um risco. O fiscal está lá, a Receita Federal está lá, e uma hora ela te pega, você não vai poder reclamar, tá? Então assim, pense os dois lados. É bom dormir de cabeça tranquila, deitar no travesseiro e dormir. Eu estou fazendo a coisa certa, não estou correndo risco. Agora, se você estiver correndo risco, esteja ciente, está correndo risco e futuramente pode acontecer alguma coisa assim, tá? Conta. Eu tenho que ter uma conta jurídica para minha microempresa. O correto é você ter uma microempresa. Muitos bancos aí oferecem por taxas menores ou até gratuitamente uma abertura de conta para microempresa. O correto é você separar a sua conta física, pessoal, da sua conta jurídica. É o correto. Esse é o correto, tá? Então separa a conta, controle a sua MEI ali certinho, né? Só pessoa física ali, separadamente, porque como eu disse no começo do vídeo, MEI, apesar de ter o CNPJ na frente, apesar de ter o CPF na frente do nome, da razão social, ela é pessoa jurídica. Da razão social não, perdão, do MEI. Ele é pessoa jurídica, certo? Tá finalizando, eu falei que não ia ser um vídeo longo, apesar da MEI ter muitos assuntos, parece que não, mas a MEI ela tem várias ramificações, ela dá muitos assuntos para ser comentados, para ser questionados, né? E espero que eu tenha ajudado em algumas dúvidas, né? Como eu disse, se eu deixei de falar alguma coisa ou se ainda ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, meu contato, eu vou deixar meu contato aqui. O meu WhatsApp. Peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, porque deve ter muita gente que tem essas mesmas dúvidas. Eu peço que curtam o vídeo, dê um like lá, que compartilhem. E muita gente perguntou, você vai entregar tudo nesse vídeo? Olha, o povo precisa de informação, já basta esse governo que engana a gente, tanta gente enganando a gente. Então a gente precisa de informação e eu tentei trazer tudo que eu posso ajudar, tá bom? Agradeço a atenção. E espero que quem tem uma MEI, que cresça, não tenha medo de crescer, sucesso, e eu estou aqui para ajudar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.